No dia de hoje, estamos num momento curioso para o mercado de criptomoedas. Muitos estão dizendo que o mercado pode cair misteriosamente de maneira muito agressiva, mas um número muito grande de pessoas está começando a acreditar que estamos entrando num novo bull market das criptomoedas. Isso é muito feliz para quem gosta de investir em cripto, como é o meu caso, porque a gente vê uma grande oportunidade. Afinal de contas, nos últimos mercados de alta, as principais criptomoedas se multiplicaram em algumas dezenas de vezes. E se a gente tiver numa situação que pode acontecer algo parecido com o que aconteceu no passado, com certeza é nessa situação que a gente consegue fazer fortuna e, quiçá, conquistar o tão sonhado R$ 1.000.000 com criptomoedas. Só que eu sei que você não está contente de investir em Bitcoin e Ethereum. Você quer encontrar alguma coisa a mais e que tenha o potencial de te levar longe até o final desse bull market com um bom desempenho. Eu vou falar muita coisa sobre criptomoedas, quais que são as melhores, qual que é o momento que a gente está passando e por que elas podem ser uma boa escolha, mas eu preciso que você entenda que ferramentas é o nome que a gente deve dar para essas criptomoedas. Elas são nada mais do que ferramentas para levar a gente lá. E assim como qualquer profissão, como por exemplo um desenhista, uma ferramenta boa não vai necessariamente garantir que ele seja um grande ilustrador, ter os melhores lápis, as melhores canetas, os melhores papéis, só vai fazer com que ele chegue lá mais rápido. Mas o mais importante é saber como desenhar e o que desenhar em primeiro lugar. Opa, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Nova Dax. Meu nome é Arthur Campos, eu gosto bastante de falar sobre criptomoedas e por aqui vocês vão encontrar cada vez mais conteúdo sobre esse assunto. Então, meu querido, se você ainda não está inscrito aqui no canal da Nova Dax, faça o favor de se inscrever e ative o sininho das notificações que você vai receber aí cada vez mais conteúdo sobre criptomoedas e eu tenho certeza que vai ser muito bom para você também. E bem, qual que é a ideia do vídeo de hoje? Por que eu separei essas criptomoedas? Para começar, a ideia parte do pressuposto que a gente está num momento no mercado de criptomoedas que é de virada de chave e que pode, inclusive, não ser a virada de chave que todo mundo está esperando. Existem várias pessoas que também estão apostando que o mercado vai cair bastante e a tese deles não está muito ruim, não. Então, existe uma chance muito grande de ir para as duas direções. Exatamente por causa disso, o que eu estou propondo não é dar uma grande estacada, como você pode ver em anúncio pela internet, falando que você vai investir R$500 e vai virar R$1 milhão. Não, eu não estou vendendo para você uma fortuna rápida. Então, se é isso que você quer, pode sair desse vídeo neste exato momento. O que eu estou falando aqui é sobre uma plétora de criptomoedas que você pode colocar um pouquinho de dinheiro todo mês e, ao fazer essa estratégia de DCA, que é o nome disso, que é você pegar e investir em uma criptomoeda todo mês durante um tempinho e lá no futuro você vai me agradecer por fazer isso com essas criptomoedas. Então, o objetivo aqui não é encontrar umas criptomoedas misteriosas e pequenininhas que vão te dar grandes retornos. Não é essa a proposta aqui, não. A proposta é você encontrar moedas que vão ter um destaque, que vão ter um desempenho a ponto de se tornarem protagonistas do mercado, que tem algum upside ainda, então tem potencial, mas que tem principalmente solidez, que são criptomoedas que com certeza não irão desaparecer completamente. Pois no mercado cripto é extremamente comum você começar a aplicar em uma criptomoeda, você acredita no projeto e do nada ela nem existe mais. Ela quebra completamente, vai a zero e o objetivo da lista de hoje é cair fora desse tipo de criptomoeda. Ou seja, a lista está numa relação de potencial de retorno e risco ao mesmo tempo, beleza? Então, vamos para a quinta criptomoeda da lista, a Cosmos com seu token Atom. Galera, a criptomoeda Cosmos com seu token Atom estão nessa lista pois elas estão desenvolvendo uma das tecnologias mais importantes para o mercado de criptomoedas inteiro conseguir prosperar nos próximos anos. E caso você esteja se perguntando o que é essa tecnologia tão importante, o nome disso é interoperabilidade. Cara, se eu fosse falar sobre interoperabilidade aqui, eu fosse fazer o resumo completo, esse vídeo teria várias horas de duração, porque é um assunto muito complexo. Tão complexo que nenhuma das grandes criptomoedas está conseguindo desenvolver isso com tanto potencial quanto a própria Cosmos. E qual que é essa tese aqui da interoperabilidade? Por que ela é tão importante? Cara, as blockchains são basicamente silos isolados entre uma e outra, pois elas não agem dentro da internet com acesso a tudo quanto é informação que tem no Google, por exemplo. As únicas maneiras de você colocar informação dentro de uma blockchain são
fazendo a mineração e colocando, caso você tenha o desejo, uma marcação dentro do próprio bloco, e mesmo assim isso não faz uma diferença tão grande. Quando você está falando de contratos inteligentes e uma blockchain como a Ethereum, aí até tem uma maneira de você colocar, mas apenas quando você está colocando o contrato, e ainda assim é muito difícil. Caso você vá fazer alguma alteração, é um processo muito complexo, tem que fazer um fork para poder fazer qualquer coisa dessa, e resumindo, é na mesma complexidade como se você fosse trocar, cara, o motor de um avião em pleno voo. Não é nada fácil, nem um pouquinho. E exatamente por causa disso, as blockchains sofrem muito de informações que não podem ser trocadas. Por exemplo, imagina que você tem um token USDT, por exemplo, dentro da rede da Ethereum, e você está precisando gastar isso, mandar para outra pessoa, só que a pessoa só consegue receber por meio da rede da BNB, por exemplo. Como é que você faz para poder transferir isso? No momento que a gente está passando, a gente está utilizando uma forma um pouco arcaica de interoperabilidade, que são as bridges. E o problema das bridges é que o tempo todo tem hack, o tempo todo tem bug, e praticamente tudo quanto é problema de vários milhões de dólares que são roubados do mercado de criptomoedas de alguma maneira por um hacker, é sempre dentro de uma bridge. Então, elas são provavelmente alguns dos problemas em segurança maiores que a gente tem no mercado nesse momento, e interoperabilidade seria a capacidade de blockchains conseguirem se comunicar sem a necessidade de fazer esse tanto de maracutaia para poder fazer as coisas funcionarem. E, hoje em dia, as criptomoedas estão com praticamente nenhum desenvolvimento em cima disso. Algumas blockchains principais que têm na sua equipe um número muito grande de doutores, como por exemplo a Ethereum, elas têm uma dificuldade muito grande em fazer isso acontecer. E a Cosmos, ela parte com o pressuposto inicial de ser uma criptomoeda com um hub de interoperabilidade. Ela foi construída desde o chão até o teto com esse objetivo. E todas as blockchains que são construídas com o SDK, o kit de desenvolvimento da Cosmos, tem uma facilidade muito grande de se conectarem. E o grande ponto aqui é que do jeito que o mercado de criptomoedas está hoje, é impossível do Bitcoin reinar supremo durante tanto tempo assim. E é impossível do Ethereum reinar supremo após ele superar o Bitcoin, caso isso vá acontecer. A maior probabilidade é que várias criptomoedas ajam em conjunto, cada uma nos seus pontos interessantes, para termos um futuro mais promissor do mercado de criptomoedas. E caso isso aconteça, a Cosmos está na frente dessa corrida. Vários analistas, principalmente as pessoas que estão mais sérias aí nesse lado da tecnologia, gostam muito da Cosmos exatamente por causa deste objetivo, e eu estou colocando a Cosmos nesta lista, afinal de contas, ela ainda não está dentre as principais protagonistas do mercado de criptomoedas, e eu acredito muito que essa tecnologia tem o potencial de chegar lá. Número 4, Filecoin com seu token File, e a gente tem uma dobradinha aqui também com a Arweave com seu token AR. Galera, a Filecoin e a Arweave, elas foram colocadas nessa lista juntas, mas as duas têm uma característica financeira muito diferente que eu vou falar daqui a pouco. Eu coloquei as duas nessa lista porque elas são os dois principais protocolos de armazenamento de maneira descentralizada de informações. E a gente tem um problema muito grave quanto à centralização de informações na internet hoje em dia. Sabia que praticamente tudo quanto é servidor, quanto é site, quanto é informação que está dentro da nuvem, está sendo controlada por pelo menos umas 4 empresas, e só umas 4 empresas, que são Google, Amazon, Facebook, nem sei a quarta. Isso aí é uma coisa muito grave, porque quando a gente tem uma centralização tão grande assim de informações, a gente acaba tendo um ponto de segurança que, caso ele seja quebrado, as consequências são muito graves. Como, por exemplo, aconteceu em 2021, quando o servidor do Facebook caiu. Cara, muitas empresas que funcionavam por meio do Facebook, com o Instagram, o próprio Facebook, o WhatsApp, acabaram perdendo muito dinheiro. Cara, foram milhões de faturamentos, algumas centenas de milhões de reais ou de dólares em faturamento que essas pequenas empresas sofreram simplesmente porque elas estavam dependendo de dados dentro do Facebook. Agora, imagina se você tem a possibilidade de descentralizar essa informação em um servidor que não fica em um só lugar, mas sim nos computadores de centenas de milhões de pessoas espalhadas ao longo do mundo inteiro. Além disso, quando esse projeto pega mais escalabilidade, quando ele pega mais escala, quando ele
tem um número muito maior de pessoas que estão adotando isso e que estão ganhando dinheiro fazendo mineração de HD, que é basicamente você ceder o seu HD para poder armazenar essas informações, cara, você não só ganha dinheiro, mas isso faz com que o preço para poder utilizar essa nuvem seja cada vez mais barato. Então, eu consigo ver muito um futuro em que Filecoin e Arweave tenham um protagonismo maior, principalmente dentro de investidores institucionais. Isso aqui é o mais interessante porque ela não é o tipo de moeda que vai ficar no hype, que você vai ficar vendo em vídeo no YouTube por aí, um monte de review e etc. Mas ele é o tipo de criptomoeda que vai angariar centenas de milhões de dólares de empresas, de grandes instituições que têm muito dinheiro para investir em soluções boas para elas. Imagina o diferencial para investidores que essas próprias empresas vão precisar adquirir em algum ponto quando elas falam que o armazenamento das informações dela estão muito mais seguras do que os seus competidores. Quando elas falam que o custo dela não só é baixo para poder armazenar essas informações, mas continuará diminuindo conforme o tempo passe. Cara, isso aqui é muito interessante para poder angariar mais investidores para essas empresas e principalmente mais investimento para estas blockchains. Sem contar que armazenamento descentralizado pode ser um ponto interessante para outras blockchains, assim como a Solana fazia no passado, que a blockchain inteira dela era armazenada pela Arweave. Olha só que interessante. Hoje em dia, a gente está passando por um problema em que o risco regulatório do mercado de criptomoedas está cada vez maior. Por quê? O próprio SEC, que é um órgão importante lá dos Estados Unidos, está processando a Binance, que é a maior corretora, algumas outras corretoras, e inclusive citou algumas das principais criptomoedas do mercado como valores mobiliários não regulamentados. Que isso aqui não cabe para o vídeo de hoje ficar falando, mas o grande ponto é que a descentralização precisa ser alcançada por muitas criptomoedas para poder fazer com que elas não tenham problemas legais. E imagina que bonitinho se várias outras blockchains comprarem armazenamento por meio de Filecoin e Arweave. Os investidores que pegaram cedo vão ganhar muito dinheiro. E o interessante dessas duas é que elas têm um upside muito maior do que qualquer outra criptomoeda dentro desse top 100. Inclusive a própria Arweave, se não me engano, ela ou está no finalzinho do top 100 ou então nem está. Ela está do número 139 na lista de capitalização de mercado. Ela tem um valor de mercado de só 190 milhões de dólares dentro do mercado de criptomoedas. Isso aqui é um potencial muito grande. E a diferença financeira entre Filecoin e Arweave, claro, os projetos são diferentes, mas o potencial é muito grande, principalmente porque o nicho é muito parecido. Mas a diferença é o upside da Arweave, que é muito maior, porque o da Filecoin já tem um volume um pouco maior de investimento. Ele está de mercado em número 30. Ou seja, ela já é muito grande, ela tem um potencial muito grande de crescer ainda por causa dos argumentos que eu falei nesse vídeo, mas enquanto ela já tem uma capitalização de mercado de quase 2 bilhões, a Arweave, que também tem um desempenho muito interessante, tem uma capitalização de mercado de só 190 milhões e, cara, não tem como ela não subir bastante. Então, pode ter certeza que ambas as criptomoedas têm um potencial muito interessante, elas com certeza têm uma solidez no seu projeto e a Arweave é uma das que, inclusive, na minha visão, tem um potencial de se multiplicar muitas, mas muitas vezes mesmo. Eu, inclusive, provavelmente vou incluir a Arweave na minha carteira, assim, de maneira pessoal, porque acredito que ela tem um potencial muito foda mesmo. Galera, a Aptos é outra criptomoeda que tem um potencial muito interessante e um upside muito grande para poder cobrir. A Aptos é uma criptomoeda que foi desenvolvida por ex-funcionários do Facebook. Sabia que o Facebook já planejou em lançar uma criptomoeda? Inclusive, ele não lançou porque ele foi impedido por vários governos federais de países ao longo do mundo inteiro. Imagina como foi a reação das principais nações quando descobriram que o Facebook, que tem mais de 4 bilhões de usuários ao longo do mundo inteiro, se não me engano, isso é metade da população do planeta inteiro. Imagina o que aconteceria se uma empresa dessa lançasse uma criptomoeda. E aí eles falaram, não vamos deixar. Facebook então tentou mudar as suas rotas e lançaram uma stablecoin que replicaria o preço do dólar. Mas, novamente, foi impedido pelos poderes das grandes nações. Então, esse projeto foi abandonado e as pessoas que trabalhavam lá pegaram as informações que elas aprenderam e montaram essa criptomoeda,
a Aptos. Então ela tem um potencial muito interessante porque a equipe é de ponta de linha. Eles trabalharam durante alguns anos no mercado. Essa criptomoeda estava em desenvolvimento desde 2017, se não me engano. Cara, então é um projeto que ele está em desenvolvimento de maneira indireta, afinal de contas. Você acha que eles não pegaram essas informações que eles já vinham projetando e criaram a Aptos? Você acha que eles pegaram e criaram do zero isso aqui? Cara, isso é exatamente o que a Diem seria. Exatamente o que a Libra, que era o nome original da criptomoeda, seria. Então, o potencial está aí. Ela está sendo construída durante muito tempo por uma equipe muito forte. E o mais interessante é que ela é tida hoje em dia como uma matadora de Solana, pois ela tem uma escalabilidade que tende a aumentar, contratos inteligentes, inclusive ela está sendo adotada pelos principais projetos que estavam construindo dentro da Solana. Cara, olha que foda isso. E o mais interessante para mim é o upside dela, porque enquanto ela tá roubando espaço da Solana, que hoje tá lá no topo na lista de capitalização de mercado, lá no lugar 9, a Aptos tá no lugar 30. 30. Vocês têm noção disso? A Aptos hoje tem uma capitalização de mercado de míseros $1,5 bilhão para o que ela faz. Ela tá no lugar 34. A possibilidade dela ultrapassar a Solana e roubar esse espaço que ela está tendo agora é muito grande. E a solidez que ela teria seria ainda maior do que a própria Solana se oferece. Então, na minha visão, o investimento em Solana hoje em dia não é mais justificado porque a Aptos tem um custo de oportunidade muito maior. Ela faz as mesmas coisas, ela tem um número muito grande de contatos, muitos projetos estão sendo desenvolvidos lá e ela tem vários problemas de centralização, mas a Solana também tem. Surpresa para vocês? Não! Ela inclusive quebrou com o incidente da FTX. Então, na minha visão, o investimento em Aptos é muito mais justificado e tem um potencial muito melhor. Afinal de contas, existe um upside muito, mas muito grande. Agora, se você está querendo uma criptomoeda que já está muito bem estabelecida e que vai ter uma solidez muito grande, além do seu potencial nativo, essa é a criptomoeda número 2 da minha lista, a da Cardano. Cara, a Cardano é uma criptomoeda excelente e sem sombra nenhuma de dúvidas. Ela é a criptomoeda que mais se desenvolveu durante o bear market e ela está com um número muito grande de atualizações para serem lançados, que vai transformá-la numa das criptomoedas mais interessantes para você poder investir. O potencial dela ser uma das maiores protagonistas do mercado cripto no próximo bull market é muito grande, inclusive porque ela já está trabalhando em aumentar muito a sua descentralização já há bastante tempo. Inclusive, da minha visão, ela é uma das que tem o menor problema com questões legais que outras criptomoedas acabam tendo. Então, ela tem um potencial muito interessante, ela já tem uma solidez muito grande e eu duvido, mas duvido muito mesmo que até o final desse bull market ela não termine como pelo menos a quinta maior criptomoeda em lista de capitalização de mercado. Isso se não for a terceira. Cara, eu acho ela muito interessante e eu nem tenho muita coisa para dizer aqui porque, cara, é quase que autoexplicativo. E falando em autoexplicativo, eu quero falar sobre o primeiro lugar nessa lista, que é a criptomoeda Polygon. A Polygon não é surpresa para quem gosta de criptomoedas aqui no canal, afinal de contas, eu já falei sobre Polygon várias vezes nos últimos vídeos, todos os meus últimos vídeos foram sobre Polygon, porque na minha visão, ela é uma das que tem o maior potencial. E assim, ela não necessariamente tem o maior potencial dentre todas, mas ela ainda tem um upside muito grande. Ela está atualmente abaixo da lista de 10 maiores criptomoedas do mercado. Ela sofreu um pouquinho com esse processo da SEC contra a Binance, afinal de contas ela foi listada como uma das potenciais valores imobiliários não regulamentados, mas, na minha visão, ela não tem um problema tão grande assim, porque, inclusive, as outras criptomoedas que estavam na lista são mais centralizadas do que a própria Polygon. E ela não tem um problema tão grande assim de ser centralizada, afinal de contas, o objetivo dela é ser um aumento de eficiência para a própria Ethereum. Ela também está trabalhando muito em interoperabilidade, assim como é o caso da Cosmos, e, cara, ela tem um espaço muito grande para crescer, ela se apoia em toda a solidez da Ethereum, então na minha visão não tem muito por que não investir em Polygon. Além disso,
ela é muito interessante para stake, ela dá uma grande rentabilidade de você deixar o seu dinheiro parado em hold, e na minha visão, ela é uma das melhores criptomoedas para você segurar ao longo do tempo. Inclusive, se você não sabe sobre Polygon, cara, eu não preciso nem ficar falando demais aqui, porque a Polygon já tem um espaço enorme no meu canal. Eu já falei muito sobre ela nos últimos dias, e se você ainda não conhece a Polygon, pode ficar tranquilo, que é só você clicar nesse vídeo aqui que eu te ensino tudo que você precisa aprender sobre a criptomoeda Polygon.